as estruturas de poder sempre, na história, não calaram as pessoas que discordaram, volto a Galileu. A época era a igreja. Volto ao período da escravidão. Legal. A época eram os senhores de engenho. Hoje em dia, quem é esse poder? A gente não está num limbo entre o que diz o que é tradicional e o que diz quem é tradicional e quem é novo? Quem é que vai determinar essa verdade? Olha que legal, tem coisa, Cecília, que inclusive eu estava falando sobre isso lá no meu Papo Peripatético, lá no Instagram. Quais foram as bases de toda a história da humanidade? Toda a história da humanidade. Sim. Toda a história. Toda a história. Vamos pegar lá desde do Jesus Homo foi sapiens. crucificado. Não, lá, Homo sapiens. Vou lá atrás. Vou lá, 50, 100, Tá. 500 mil anos atrás, quando a gente já estava nas savanas ali, andando para lá e Tá. para cá e tudo mais. O que nos trouxe até aqui, nesses últimos 100 mil anos? É muito simples. Algum povo, em toda a história da humanidade, algum povo, algum povoado, algum resquício de escavação ali, de arqueologia e tal, algum trouxe que aqueles que prosperaram, algum deles não se colocava como algo primordial viver em bando, ou Não. seja, viver ali em família, Não. e só tinham homens, só Sim. tinham mulheres, Não. era um conjunto de famílias Isso. Sim. que se procriavam e se protegiam Viver em sociedade. e viveram em sociedade. Algum desses, na história da humanidade, que fez nos chegar até aqui. Uhum. Eu não estou dizendo o que você acha daqui para frente. Tá. Eu estou dizendo o que a ciência nos mostra através de todas as pesquisas da realidade, desde que a gente falou, aqui tem um hominídeo, aqui tem um Homo sapiens, Sim. ali tem um Neandertal. Primeiro, eram famílias. Famílias que viviam em grupos. Sim. Então a família nos trouxe até aqui. Em toda a história da humanidade. Sim. Não tem um povoado, não tem um país, não tem um reino, não tem um que não tinha a família. Não tem um reino que não tinha um Deus. Tá. Não tem um reino. Não tem um reino, não tem um povo, não tem nada na história da humanidade que os caras cultuavam alguma coisa que era maior que eles, que era o inexplicável, que era um O metafísico. sol, a chuva, o trovão, Eu sentia que tinha alguma coisa que me ligava. Nenhum deles fizeram agora na caverna, lá onde encontraram o maior grupo de Neandertal, que tinham lá Neandertais machucados, que não foram machucados pelas causas mortes, então ele tinha lá, faltava um braço, faltava eu uma... vi isso. E eles continuaram vivendo, então alguém cuidou deles. Tinha um remendo, né? Tinha É. remendo. Outros ainda não tinham dentes, mas encontraram comidinha ali, restos nos mais para cá. Então você via que pessoas tinham problemas físicos, tinham problemas de locomoção, e quando se morria, cultuava-se essa ancestralidade. Então a gente tem, vamos lá de novo, recapitular? Família, fé, história, ancestralidade, e aquilo que eu olhando aqui para falei assim, nunca, nenhum povo abandonou os seus filhos. Nenhum povo abandonou, por uma razão óbvia, senão eles sucumbiam, Claro. dos cuidados dos pequenos. Então você cultuava os seus ancestrais, mas educava os seus pequenos. Você protegia a sua raiz, sua terra, que é onde você nasceu. Uhum. Que é o quê? Nação, pátria, né? Pátria, nação. Começa com uma caverninha, Claro. vai para uma aldeia e tudo Sim. mais. Então, isso tudo que hoje, de forma não natural, está sendo atacado, é justamente aquilo que está sucumbindo com a humanidade. Ou seja, não sou eu que estou dizendo, é a ciência que está dizendo que todos esses povos, todos, não tem um que não tinha isso daqui para sobreviver. Todos eles tinham isso daqui como base. É que convencionou-se chamar o Deus, Pátria, Família de valores de extrema-direita. Pois atualmente. mas é isso, não é? São valores da ciência, comprovadamente, que nos trouxe até aqui. Então, se a gente for muito idiota, a gente vai destruir isso. Porque se isso, nos últimos 500 mil anos, nos trouxe até aqui, Sim. pelos achados arqueológicos, pela história, pelos manuscritos, por tudo aquilo que indica que existiam todas essas 5 pilares que eu falei, que fez com que os povos continuaram, né, prosperando e mudando, agora é esse, mas todos eles foram trazendo essas questões até aqui, e isso está sendo atacado agora, então é um ataque não natural. Mas você acha que está sendo Você tá destruído entendendo? ou está sendo reformulado? Por Porque exemplo, o conceito de família mudou É. um pouco. Então, mas é aí que tá.
você ter, de novo, lembra da massa, lembra da curva normal? Vamos falar de estatística? Aham. Tá, A curva normal, ela não diz que não existe as beiradas, tá. né? Vamos colocar aqui o gráfico, né, de quantidade, aqui a variedade da situação. Uhum. Então, você tem uma curva normal. Qual que é a curva normal aqui? Essa aqui é a curva normal. Tá. Ou seja, a grande parte está aqui. Eu não estou dizendo que as extremidades não existam. E para existir essa daqui, até existem as extremidades. Então você não enxerga nuance. Senão que é o que você não enxerga falou. nuance. E tá tudo bem. Agora, quando você quer trazer essa curva normal para fazer isso aqui, em vez de virar, você está entendendo um gráfico, e você apertar essa nuance de modo provocativo e não natural de toda a história, você está querendo que, de novo, os comportamentos, a ideologia, por algum motivo, por alguma forma, por impacto e não pela aquilo que traz naturalmente, vai causar problemas. Vai causar problemas comportamentais, sociais, psicológicos, porque o ser humano não está preparado para isso. Ele nem foi preparado. Você pode pegar um neurologista, um neurocientista e tudo mais. Eu fui agora, estava com um problema no ombro, até um especialista em ortopedia, ele falou assim, cara, o nosso corpo é o mesmo há 500 anos. A plástica nossa é a mesma há 500 anos. A plástica cerebral é a mesma. É a mesma. O que mudou é o cenário. Sim. Mas o hardware é o mesmo. Você mudou a mentalidade, mas o hardware é o mesmo. E para esse hardware continuar, é dessa forma que tem que continuar. Você está entendendo o que eu quero dizer? A mentalidade é mudar para a escravatura para os direitos universais, é não tratar a mulher como um objeto. Isso é mentalidade. Isso é uma mentalidade. Social. Quando Construção social. Agora, quando você você coloca isso daí de uma maneira onde é antinatural, você está entendendo? Vai dar melda. As nuances, elas existem e elas não precisam brigar. Elas não precisam ser combatidas. Elas não precisam entrar em colapso. Porque sempre existiram. E a gente pode discordar em paz. Exato, pode discordar em paz. E o que é bom para mim, talvez não seja bom para você. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O problema é justamente aquilo que a gente tá falando. Eu discordo, então eu vou eliminar. Você tá entendendo? Esse é o problema. Quando eu discordo e vou eliminar. Não pensa como eu, não é igual a mim, então eu vou eliminar. E nós estamos falando de conceitos básicos, conceitos basicamente naturais. Que é quando o governo troca mãe por pessoa que pariu na comunicação. Por exemplo, que não é isso, cara. Uhum. Você tá entendendo? Como é que eu posso... É tão agressivo, cara. É tão agressivo. Porque, de novo, em toda a história da humanidade, sabe, algo que você vai trocar por algo que sempre teve a maternidade, a paternidade. Ah, mas tem mães que são narcisistas. Tem, mas elas estão na beiradinha da normalidade. Para uma mãe narcisista, você tem 1 milhão de mães que não são. Tá. Então eu vou tratar todas as mães como narcisistas. Você está entendendo? É você catar aquela coisinha e fazer assim, ó, como se essa mãe narcisista na beiradinha, ela fosse tão igual quanto todas as outras. Tá. Saca? É isso. Você não existe. Então eu vou tratar o todo pela exceção, ou eu vou tratar o todo pelo todo. Uhum. Você está entendendo? E as pessoas estão trocando isso. Elas estão querendo que a sociedade, como um todo, seja tratado pela seção. E isso vai trazer um problema seríssimo, como eu disse, de comportamento e psicológico. De novo, somos diferentes e podemos conviver. Eu não preciso brigar com você por você ser diferente de mim. Uhum. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.